Sejam muito bem-vindos ao BoraCast número 70. Eu sou a Rafa Brasileiro. E eu sou o Alex Brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente tem um convidado especial para falar aqui com a gente um pouco sobre a jornada dele empreendedora no mercado de arquitetura, de construção, que é o nosso amigo Paulo Meson. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, Rafa. Obrigado, Alex. É um prazer, como sempre, né? Estar aqui. Eu já participei de outros BoraCast, mas foi à distância, né? Pela internet, remoto, e hoje presencialmente. Primeira vez, então, né? muito obrigado Aproveitando aqui uma viagem do Paulo, a gente estava se falando esses dias aí, o Paulo falou, tô chegando em Brasília. Eu falei, não, então você vai ter que vir aqui pra gente bater um papo, né? Inclusive o BoraCast tá ganhando esse novo formato, esse formato um pouco mais descontraído, né? A gente traz uma galera bem da pesada aqui. Inclusive, aproveita e já curte aí se você tá gostando desse episódio do BoraCast, que é uma forma da gente saber se tá fazendo sentido, né? Se esse formato tá sendo legal pra vocês. Bom, hoje a gente vai, enfim, permear aqui sobre vários assuntos e a gente já vai começar falando assim, não, porque a gente tava conversando um pouquinho antes, né? Só pra irritar vocês. Porque todo podcast tem isso, né? Não, por que a gente tava falando antes? Mas hoje não, brincadeira. A gente, antes de começar o assunto, a gente falou, não, vamos começar porque o assunto tá bom. Então, Paulo, primeiro se apresenta pra galera e fala um pouquinho da sua trajetória. Você tem muitos anos de experiência no mercado de arquitetura. Eu acho que o pessoal tem que te conhecer melhor. Beleza, vou tentar resumir aqui em breves minutos. Mas, bom, eu sou arquiteto, né? Me formei em 2007, depois de muitos anos de faculdade. E a gente entende. Ainda entende, né? Bom, Alex Anos fatoriais. Bom, eu sou o Alex, que é um pouquinho mais velho que eu, então tá tranquilo. É, só um pouquinho. E aí, me formei, tava com aquele problema que a grande maioria tem no início, de não saber direito o que fazer. Tava meio perdido, assim, né? Mas eu já tinha feito alguns estágios na área com dois escritórios grandes da minha cidade lá que focavam na área de incorporação, né? Faziam projetos, na verdade. Um deles fazia projeto de execução e administração de obra e o outro só projeto. E aí, então eu peguei um certo know-how aí nessa parte, me associei com um parceiro lá também e ele também tinha uma certa experiência, apesar de a gente ter ali 25 anos, né? Mas já tínhamos feito estágio, pelo menos. Então, isso aí foi uma coisa legal. Então, vocês saíram do estágio e já foram para... Isso aí, abrimos um negócio junto, focando. E isso foi meio que... Não é que foi sem querer, mas não foi uma coisa muito bem planejada. Mas a gente, cara, vamos focar em incorporadoras, né? Construtoras e tal, porque a gente já tinha trabalhado com escritórios que faziam isso, eram escritórios que a gente via que tinham crescido bastante, tinha recorrência, né? Lidar com pessoa jurídica é coisa mais objetiva, mais técnica, mais direta ali. No início a gente só queria, né? A gente queria trabalhar com incorporadora, mas acabava fazendo um monte de projetinho, aquele tiro para tudo que é lado. Mas aí uma hora conseguimos fechar o primeiro, o segundo, e aí a coisa foi andando melhor. E de lá para cá tem muita história. De 2000, isso eu comecei na verdade em 2008, né? Porque antes eu cheguei a trabalhar com o cara que é meu sócio hoje lá no Refresh, que é o André. Eu cheguei a fazer uns projetos de showroom de loja em 2007, Caramba, 2008, por aí. Não sabia disso. Foi antes de abrir meu escritório isso, mas era tipo... amador ali, né? Frila, né? Era frila. Vamos dizer, um autônomo tradicional, raiz. Era uma empresa de planejados, grande aí, conhecida, que eles abriam showroom no Brasil inteiro, e a gente fazia no Promob lá, fazia o projeto showroom. Cara, ó, um parênteses aqui, né? O Paulo é uma das pessoas que mais fez coisa que eu conheço, né? A gente tava conversando mais cedo ali, você não tava, e aí a gente falando de alguma coisa, eu falei assim, não, isso aí você também fez, né? Porque o que você não fez? É impressionante. A gente brinca, né, que o bicho, né, fisicamente ele parece o Capitão América, mas ele é o Capitão América, ele tem 100 anos de idade. Ele deve ter 100 anos. Só que ele não ficou congelado, ele ficou trabalhando mesmo. E antes de chegar no resto da história, porque aí a gente já começa a desenrolar aí tudo, fala um pouquinho dessa visão do início de mexer com incorporação, cara. Porque isso pra mim, um arquiteto, ter essa visão logo no início é muito difícil, assim. Como é que tinha na sua cabeça? Cara, eu acho que foi um pouco de sorte, assim. Caiu no escritório lá que já tava... Exato. Eu vi que o escritório era legal e tal, mas eu, pra ser sincero, eu era meio verde, né? Assim, era todos nós, né, mano? Juvenil, né? E aí eu fiquei em 2 escritórios que faziam isso, né? Só que no segundo já foi um pouco mais pensado. O primeiro que eu vi, interessante isso, me colocaram para fazer estágio na obra também, cuidando da obra lá, eram 2 torres de 14 andares cada uma.
E eu tinha que subir, na época não tinha elevador lá, ainda não tinha nada, eu tinha que subir 14 andares 2 vezes por dia de cada torre. Então dava Já ali, passei né? por isso. 56 andares por dia lá. Deu uma emagrecida. É bom, né, velho? Já entrou na forma, já. Bom, né? E aí, treino. Eu também peguei em estágio de obra também, cara. É bom, é verdade, emagreci mesmo, né? É verdade. E aí caí nesse mundo meio que sem querer, assim, pra ser sincero, né? Sim. E aí depois que eu vi que a coisa era legal, comecei Era a sério, gostar, né? comecei a Promissor, aprender, começava a fazer uns projetos grandes, projetos que a gente tinha orgulho de fazer parte ali, né? E aí aí eu conversei com esse era meu colega na época, né? Apesar da gente falar, não abre só porque é colega, mas na época eu fiz isso. Sim. E aí Quem nunca, né? Quem Todo nunca? mundo abre escritório assim. E nunca. Né? Dividir os cagaços, né? Muito Tamo bem. com medo junto, vamos é isso junto. aí, vamos se abraçar e morrer juntos, ou vamos longe. E aí ele também tinha, isso a gente levou em conta, porque ele também tinha estagiado num outro escritório que era muito bom, que eram umas arquitetas assim que faziam uns projetos bem legais para incorporadoras também, só projeto. Legal. E aí a gente focou nisso, então foi sem querer, Foi querendo. por acaso, assim. entendi. E aí, essa empresa durou quanto tempo, assim? Porque você já abriu várias empresas, você tem esse perfil de empreendedor, né? Nato, assim, não é uma coisa que, pelo menos dos anos que a gente se conhece, desde 2016, né, que a gente se conhece. Acho Né? que 2015. 2015. Final de 2015. É, desde 2015. Então eu vejo assim, tá em você essa coisa do empreendedor. Né? Eu sou empreendedor, antes de ser arquiteto, eu me considero um empreendedor, assim. Né? Hoje em dia, se me perguntam quando vai ter que colocar a profissão, eu coloco empresário. Eu também. Uma vez eu colocava sempre arquiteto para ser mais fácil, agora eu boto empresário. Eu me sinto mais empresário que arquiteto. Sim. E qual que era a pergunta? A pergunta foi quanto tempo durou essa jornada quanto tempo aí? durou? E aí qual foi o próximo passo que vocês deram? Tá. Que você deu ali, né? Eu tinha esse escritório que a gente trabalhava com a parte de projeto, fazia execuções também. O foco era incorporadores, mas a gente fazia também algumas outras coisas ali. Mas a gente focava o marketing, a divulgação, apesar de não ser muita coisa assim, mas a gente divulgava só de incorporadores. Não ser muita coisa que eu digo o marketing na época, né? Eu ia perguntar isso, assim, você já tinha essa consciência de fazer muito. marketing? Eu fiz gestão empresarial na FGV 2008 e 2009, 2 anos ali. Mas é muito focado em executivo. Eles formam executivos de grandes empresas. Então, é muito bom, a gente evolui muito, mas não é a mesma coisa que abrir um pequeno escritório de arquitetura e crescer. É muito doido, né? O sistema de ensino nosso sempre nos forma para Pra fazer ser parte de funcionários. algo que já existe. Você vai ser funcionário, colaborador em alguma empresa que já existe. É a proposta deles lá, né? Mas a verdade é que a maioria das pessoas são colaboradores, no número final de das executivos. contas, né? Porque hoje a gente vive uma ascensão do empreendedorismo por uma mudança da forma que as pessoas trabalham. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem perfil de liderança, Não, a nem gente todo sabe. mundo quer empreender. Não, e assim, não tem demérito nenhum. Né? Sim. Tanto é que empreender não tem nada a ver com ser empresário ou ser o dono da empresa. Você pode empreender. Sim, Exato. Né? Você pode empreender dentro de outros, né? Abrir braços dentro da empresa que você já está. E a gente vê isso acontecendo com muita tranquilidade. Né? Bem E aí comum. o marketing pra isso aí, só que aí o que aconteceu? Aí você... A gente durou 6 anos essa sociedade. É meu amigo até hoje, Fabrício. Abraço, Fabrício. A gente acabou se separando ali a sociedade porque um queria uma coisa, outro queria outra. Sim. Então, de boa assim, né? Mas durou de 2008 até 2016. Quando eu conheci vocês, eu ainda tinha escritório com eles, mas estava meio que tava finalizando. Mas aí eu lembro que vocês já estavam fazendo... Você chegou a fazer casa pra vender. Isso, eu fazia, eu abri uma paralelamente, daí não era com ele. Aí tá vendo? É outro negócio. Era outro negócio. Aí começou, né? Eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Às vezes o cara fica, né? Não, tá dentro Não, mas 6 anos é uma vida longa, Sim, né? sim, Numa sim. empresa. Não é como Sim, se você tivesse só... Sim. Não foi só. Fogo de palha. Eu vou ficar 6 meses, 1 ano. Não, Foi 6 6 anos, anos, foi um negócio sério. A gente fez mais de 1.000 unidades habitacionais. Uma vez eu fiz umas contas lá, era 1.200 e pouco. Caramba. Se contasse todos os apartamentos, né? Que legal. E aí, então, nesse meio tempo, junto com o escritório, que eu abri com outro sócio que na verdade era só investidor e meio que mentor, assim, porque ele era. Na época eu tinha 20 e poucos anos, ele já tinha mais de 50, já tinha experiência Legal. e tal. E aí ele botou mais a grana. Ele entrou com dinheiro e você entrou com trabalho. Exatamente. Ele entrou com 75% do dinheiro, eu com Legal. 25%. Legal. E eu trabalhei pra caramba, porque era basicamente eu e ele. E eu tinha que fazer contratação de terceirizados. Na época a gente fez
empreitada global. A gente fez Deus do céu. Fizemos bastante cagada, aprendi muito. Hoje, se eu fosse fazer uma incorporação como aquilo hoje, nossa, ia ser totalmente diferente, né? Demorou, a gente teve, inclusive... Demorou, mano. A gente teve, inclusive, problemas, né? Na época lá, que de questão de pagamento, né? Que a gente pagou, o pessoal gastou em outras obras. A empreiteira acabou... Não tinha aquela história de patrimônio de afetação, né? Era uma empreiteira mais simples, assim, né? E eles acabaram se apertando na grana e gastaram com outras coisas, e no fim a gente teve que bancar. Eu me lembro que era lá 2012, a gente teve que botar 36 mil a mais do nosso bolso para acabar a obra. Isso a gente já tinha pagado todo o valor da obra que eles tinham orçado, né? Isso em 2012, faz 10 anos. Mais de 100 mil reais. Mais de 10 anos. Mais de 100 mil reais pra botar aí. Reais aí de prejuízo. Ou seja, empreita, cara, nem quando Furado. você vai incorporar não compensa. Furado, camarada dos seus 20 e poucos anos, tome 100 mil. Um rombo de 100 mil. Começou, Tome. É bom que cara, eu tenho bastante história aí de treta. tome. Então vamos conversar Mas é aí que o sobre cara isso aprende, já. é aí que o cara aprende. E aí, como é que foi esse empreendimento? Deu certo? Você continuou? Cara, assim, ó, teve esse Depois problema, dessa treta aí a gente teve que pagar mais, ficou bastante problema de obra, né? Pós-obra pra caramba. Pós-obra, incomodação com os moradores que compraram, Sim. né? E no fim a gente fez o que tinha que fazer, arrumamos lá o que foi preciso e deu certo, e ainda deu um lucro, assim, né? Mas muito abaixo do que poderia ter dado. Se tivesse feito com a metodologia, bora de execução de obra, que fica a dica, né? Não, foi feito Na tora. Na unha. Tocador de É o obra. método francês Latouré. Era empreendedorismo raiz, mas sem controle, assim, né? Tipo, poderia ter sido bem melhor. E aí, como é que nesse meio tempo aí a gente já chegou em 2016, rápido, né? 2016 foi quando a gente se conheceu, você já tinha o Refresher. Foi quando você... Eu tinha a fagulha ali Expert, dentro. o Arquiteto Expertos. Eu Tá. comecei com o blog lá, final de 2014, início de 2015. Já legal. gerava conteúdo. Porque eu sempre mexi com A internet. internet era mato, né? Eu, se eu não fosse arquiteto, eu acho que ia ser mais da TI, assim. Porque eu fazia site e tal. Cara, vocês nem devem lembrar, HPG, front... Não. Agora eu me esqueci até do nome do software Tem até da Microsoft arrepio com que isso. Mano, faz. você fala isso aí, eu já arrepiei a Não, nuca eu tenho tudo até aqui. arrepio com essas conversas. Eu agora até me DNS, esqueci. não sei o que, Eu falei, nossa. Socorro. Eu lembro da Rafa chorando, velho. A gente fazia esse negócio de Pra página fazer e tal. blog, meu Deus. Fazer blog lá em Não, quando a gente 2015. se conheceu, você já tava, né? eu tava- 2 anos já fazendo isso. Se você Não, mas tivesse eu fazia site muito antes. Tipo, assim, ó, nos primórdios da internet. É Era aquele mesmo? site final dos anos 90, um negócio Meu tosquíssimo. Deus. Eu sei porque eu tenho salvo, assim. Anos 90, mano. Final dos anos 90, eu tava... Caralho, a Rafa tinha o quê? Uns 8 anos? Não. Eu Tava- nasci em 90. Cara, Eu sou de 90. Tá de 90. Não, eu fiz esse A site cara lá. dele, isso é de 90. Mas era 90, eu já tinha uns 8, 9 anos. É isso que eu quando eu fiz. falei. Eu usava a internet. Eu lembro que eu pesquisei na internet qual era o melhor canil pra comprar o meu cachorro. naquela época. Aquela internet. Internet de escada, né? Olha E... Que nem podia usar o telefone. E aí eu gostava dessa parte de tecnologia, de internet Era e tal. nerd. Eu sou ainda meio nerd, né? Eu sou um nerd meio rebelde, assim. E aí eu queria fazer algo no digital, mas não sabia exatamente o quê. Eu sempre quis, né? E aí, final de 2014, início de 2015, eu comecei a montar o blog lá, Arquiteto Expert, porque eu vi que existia essa demanda, né? De conteúdo sobre esse assunto. Você já tinha um escritório que já tinha dado certo, né? Isso. E começou a falar sobre isso. Tinha uma experiência, tinha estudado aquilo, tinha estudado bastante mesmo, né? Da parte de gestão e tal. E aí comecei meio... Eu queria, claro que eu imaginava assim, vou fazer esse blog, quero crescer. Mas foi meio despretensioso, né? Tipo, vamos ver se vai dar. Eu realmente juro que eu achava que não ia entrar ninguém. Dá em lá. nada. E aí começou a ter comentário e tal. Comecei a fazer anúncio na Tora. Eu fazia tudo, né? Fazia o site, fazia anúncio, fazia... E fazia os artigos, 100%, assim, só eu, né? E aí começou a dar bastante engajamento. Me lembro que teve um post que eu compartilhei na época, o Facebook ainda bombava, né? Compartilhei nos grupos de arquitetura, deu 4 mil compartilhamentos. Caramba. E aí começou a crescer o site, quando viu tava dando 10 mil acessos por mês, tudo orgânico. Porra, isso é muito bom. O nosso mercado hoje tem o quê? Hoje a gente tem 200 e poucos mil arquitetos, né?
E o foco era mais arquitetura, né? Arquitetura, engenharia e design. Desde o início foi para projetos e obras. Legal. E quem trabalha com projetos, Sim. mais focado em projeto. E aí, o blog, nesse momento, você já estava com o Arquiteto Expert, e quando a gente se conheceu, o seu foco estava ali, começando, Isso. criando o Refresher, que tem a ver com tecnologia. Até não fechei a história de antes, né? Eu estava finalizando, eu finalizei a incorporadora antes que o escritório, que eu me separar do antigo sócio lá, né? Tá. Porque não estava dando, né? Era um negócio de projeto e um negócio de obra. Então esse aí é também aprendizado de ter mais foco, não que não dê para fazer várias coisas, né? Vocês também fazem, Sim. eu faço também, mas a gente Depende principalmente do momento, depende do momento, isso aí, né? E Às vezes a gente tava falando sobre isso esses dias com você, né? Você falou, cara, a gente teve que dizer não pra um negócio uma vez, e eu falei, que pena. E você falou, não, mas a gente não tinha condição a gente diz não para vários negócios. E vai ficando cada vez mais difícil, né? Que você Sim. vai crescendo, as coisas vão dando certo. As propostas que vêm pra gente são cada vez mais tentadoras. Então, saber dizer não, cara, é muito difícil. E dói, né? Dói que você fala assim, nossa, perdi dinheiro aqui, perdi dinheiro ali. Mas é isso, coisa do foco, né? Você fala assim, cara, não vou tirar energia, espaço mental. Mas aí tu focou numa coisa, daqui a pouco desfocou em outra de novo. Que aí você criou o Refresh. Eu finalizei a incorporadora, depois acabamos desfazendo a sociedade também do escritório, mas eu continuei fazendo projeto particular. Paulo Mesoma Arquitetos. Tá. E aí já estava com o Expert rolando ali, o blog ali, Facebook. Na época acho que era só blog, Facebook e YouTube. E aí fui conversar com o André, que hoje é meu sócio lá no Refresher. Fui falar com ele para pegar uma entrevista dele. Não sei se eu já contei isso para vocês. Não. Eu fui, na verdade, entrevistar ele para fazer um artigo no Arquiteto Expert. Que legal. Que até hoje não saiu. Olha, André. A conversa virou uma sociedade. Daí virou um contrato. Exatamente, virou um contrato social. Um artigo virou um contrato social. É isso aí. E aí não fez o artigo até hoje? Não, saiu um vídeo lá. Uma vez eu entrevistei ele falando sobre o trabalho dele. De escrever, né? Fizemos um vídeo. Aí eu peguei o vídeo e embedei lá no blog. Legal. Tá feito. Então pronto. Mas aí vamos lá, o Refresher, só para explicar pra galera que não conhece, é uma plataforma de tendências, de estilo. Inclusive tem um briefing do Bora na Obra lá, né? Deixar o link aqui para vocês, é gratuito, a gente já fez episódio falando sobre isso aqui. Isso aí. E o Refresher, ele veio para suprir uma outra demanda desse mesmo mercado. Como que surgiu a ideia do Refresher? Cara, na verdade, no início, o Refresher foi focado em tendência mesmo, era um portal de conteúdo. Isso 2016 que a gente começou. Oficialmente foi 2016. E aí a gente começou a desenvolver conteúdos, como o André tinha muito esse background da área de pesquisa de tendências e tal, porque ele desenvolve produto para a indústria, tem que estar sempre se atualizando e tal. Aí, vamos pegar esses conteúdos que vocês têm aqui, né? O pessoal do estúdio dele lá. E eu vim com, eu entro com marketing digital e ele entrava com o conteúdo, né? E a parte, ele era a cara do negócio. Sim. E eu era os bastidores. Os bastidores. E aí foi se desenrolando. No início era uma plataforma para entrar lá, usuário e senha para conteúdos pago, né? E aí a gente via as necessidades das pessoas e começamos a fazer algumas ferramentinhas digitais ali. Vamos fazer isso aqui. A gente fez ali um quiz, fez não sei o quê. E aí foi criando, a gente foi percebendo a necessidade de entendimento entre cliente e usuário, que tem a ver com a questão de tendência, estilo e tal. Sim. Não é uma coisa, fizemos um negócio e saiu outro totalmente. Tem a ver, né? O que é... O Refresher acabou focando, depois de muito feedback de cliente e tal, em fazer um briefing, né? Que conectasse melhor as ideias dos clientes, o que eles queriam, os desejos, as necessidades, as dores, né? Os problemas, o que eles tinham que resolver, com o projeto em si, com a cabeça do arquiteto, de quem está projetando ali, né? Sim. Que muitas vezes não existe uma comunicação muito clara, né? Acaba tendo muito retrabalho. Fiz um projeto, eu acho que está ao máximo, e o cliente não gosta. Ele tem que refazer. Sim. Então a ideia é essa, é criar um briefing automatizado, bem lúdico, bem fácil, assim, leve de se fazer. Que consegue conectar através de uma inteligência artificial ali o real desejo e necessidade do cliente. Tirar essas informações do cliente para munir o profissional que é autor de projetos para ele desenvolver
um projeto bem feito, baseado nesses interesses do cliente, né? Exatamente. Que legal, que legal. Que massa. E como que vocês colheram, assim, chegaram nessa coisa do briefing? Porque eu lembro que tinha, por exemplo, essa coisa das... deixa eu desligar aqui, tô ligado. Tinha aquela coisa semanais ali de estilos. Isso não tem mais, então? Tem, mas não é semanal, agora é mensal. Tá. É conteúdo, né? Mas tem conteúdos tem ali, conteúdo. de análise dos estilos, aquelas pesquisas todas. Tem, a gente faz. Então vocês dão as ferramentas para o profissional. Exatamente, a gente não tem só a ferramenta briefing, né? A gente continua fazendo conteúdos de tendência, de pesquisa, de estilos, de o que está acontecendo no mundo, o comportamento do consumidor. Quando a gente fala tendência, não é só tendência de o tecido, a modinha do ano. Fala mais sobre isso, assim, essa visão de tendência. Cara, o profissional continuar se atualizando é muito bom. Exato, a tendência é o que está acontecendo, o que a gente está prevendo. A gente faz previsões, né, que o pessoal chama lá fora de forecast, de previsões de o que vai acontecer ano que vem, no outro ano. Assim, bola de cristal, mas a gente e não são previsões aleatórias, realmente a gente tem muita coisa que a gente pega, olha aqui, ó, a gente disse isso em 2018. Essa história do instagramável, a gente falava em 2017, cara, ninguém falava disso. A gente falava instagramável. Hoje todo mundo fala instagramável. A gente foi os primeiros a falar disso no Brasil. Sim. E aí trazendo isso de fora, né, que a gente tava sempre de olho nas pesquisas de fora, assim. E aí a gente tem, além dessa questão de... tava falando das tendências, né? Da importância das tendências. Tendência é tudo que a gente vê que para onde que qual caminho que o mercado está seguindo, o comportamento das pessoas. O mercado são pessoas, né? Sim. Então como é que está o comportamento das pessoas? Antes acontece uma mudança de comportamento e aí a gente consegue observar o que está se criando de tendência. A gente faz gráficos, faz realmente esse estudo. É como tendência da Bolsa de Valores, né? Tá em tendência de alta, em tendência de baixa. O que a gente vê ali plotado, como o pessoal da Bolsa fala, quando aparece o gráfico lá, tá plotado na plataforma da Bolsa. Né? E aí é porque já aconteceu. É o passado, né? Aquilo ali é o passado que tu vê aqui no gráfico. É o passado imediato, né? Tá acontecendo ali, mas tá entrando só o que já passou. E aí a gente tenta antever também um pouco do futuro para as pessoas se prepararem melhor, entenderem o que a gente fala de análise de mercado, de entender oportunidades, ameaças que tem de mercado também, possíveis coisas novas que estão para surgir, que posso direcionar o meu escritório para algo nesse sentido aqui, porque tem muito caminho por aqui, ou aqui tá uma tendência de queda, melhor nem trabalhar. Sabe o que eu acho muito legal assim do que vocês fazem lá, e, né, para puxar a sardinha, não, mas é que geralmente quem faz essas pesquisas, né, de tendências são grandes empresas. Então sei lá, uma loja de móveis, né, de design, sei lá, por exemplo, uma empresa de tecidos, igual você falou. Essas grandes indústrias, elas já fazem essas pesquisas. Só que vocês democratizam. Exatamente. Né? Vocês trazem essas informações pra galera que é pequena, assim, pra galera que tá começando. Exatamente, cara. E assim, a gente hoje temos milhares de alunos e a gente já viu diversos profissionais que simplesmente quebram por não entender essa variação de mercado. Então eram pessoas que estavam ali num determinado momento, né, do nosso mercado atuando com... eu fazia projetos para incorporadoras. De repente veio a crise, as big obras, né, acabaram, fecharam, né? E o cara ficou sem cliente nenhum, porque ele só atendia esse tipo de... Ele não conseguiu entender que estava acontecendo essa movimentação e o cara fazer um movimento já antevendo isso, né? E salvar o negócio, pivotar ou fazer algum tipo de situação. E para quem trabalha com projeto, está no início do ciclo ali, né? Da cadeia da construção civil. Sim. Quem trabalha com projeto começou a sentir antes. Eu me lembro que a gente sentiu também lá no escritório. Começou a parar os projetos e as obras bombando. Né? Ninguém enxergava que tava ruim o negócio. Sim. 2014 já estava ruim. Sim. Já estava ruim em 2014. Depois 2015 o pessoal começou, tá esfriando. 2016 ficou horrível, né? Miou. Mas aí falando sobre crise, né? 2016 pra gente foi um dos melhores anos, assim. É que eu tava no mercado de incorporação e esse mercado foi muito afetado. Essa é a diferença. E a gente... Interiores... A gente tá no mercado de pequenas e médias obras. E aí pra gente foi, assim, impressionante, porque... E tem isso, né? De quando você tá no lugar certo, na hora certa,
E você fez muito isso de diversificar. Então, pô, isso aqui não tá funcionando, deixa eu já correr para esse outro lado. E hoje você tem vários negócios. O Arquiteto Expert continua, né? Continua eu já. tenho isso que eu ia falar do Design Tank. Tenho projetos ainda também rolando de escritório. Legal. É bem menos do que eu fazia, né? Sim. Tô fazendo aquela coisa assim, para não vou parar de fazer, Sim, sabe? sim. Que é uma coisa que eu gosto. Uhum. Tem o Design Tank também. Isso, né? eu ia chegar no Design Tank, porque aí evoluiu. Do Refresher aí vocês criaram mais uma outra coisa. Inclusive foi influência de vocês também. É. Algumas ideias a gente conversando e tal. Nossa. E a gente acabou criando esse que era primeiramente um produto do Refresher, o Design Tank, né? Uhum. Que é focado em design de produto, design de mobiliário, Sim. para ser produzido em escala na indústria moveleira. Inclusive teremos uma surpresinha aí. Uma que surpresinha. Eu não vou dar spoiler ainda, não não sabia se ia falar. Não, mas vamos deixar. Não, vamos deixar isso no ar. No ar, mas vai ter uma surpresa muito boa sobre isso. Mas enfim, aí vocês trouxeram, na verdade, virou um ser independente. Isso aí, a gente fez. E o que é o Design Tank hoje? O Design Tank, vamos chamar assim, para falar bonito, né? É uma spin-off do Refresher, digamos assim, que é uma empresa que se formou saindo de dentro do Refresher, mas criou corpo próprio e a gente realiza eventos presenciais de 4 dias, é uma imersão realmente bem pesada, digamos assim, pesada no bom sentido. Densa, com muito conteúdo. Densa, exato, essa era a palavra. Densa. 2 dias de muito conteúdo sobre como você estruturar... 2 ou 4? São 4 dias, mas os 2 primeiros dias são de conteúdo para como você estruturar o seu negócio de design de produto focado, é bem nichado, assim, bem design de produto. Design de produto. Mobiliário, para... Mobiliário, luminária, enfim. Pro mercado de construção. Mercado de construção, isso aí. Ou seja, você não saiu ainda e foi vender banana na feira. Não, você tá tudo no mesmo tô vendo ambiente. aí, tô vendo uma franquia de tudo banana. Cara, tudo ali na e mesma assim, coisa. E eles sempre tiveram essa expertise, né? De design, de indústria moveleira, juntando com tendência, juntando Sim, nada o André, melhor. Foi natural, né? Natural. Esse processo Aí aí vocês trouxeram o Jean, que tem toda essa habilidade de visual. Exatamente, o Jean, primeiramente ele foi convidado para um evento nosso, que não era o Design Tank, era o Conexão Refresher, que era um evento presencial lá, tinha um evento grande que a gente fazia. A gente foi, pô. Não foi que a gente palestrou? Não, lá aquele vocês, não, o segundo que o Jean foi o segundo. Tá. O que vocês foram, o Jean tava no Amazonas, perdeu o avião e não foi, que desgraçado. Se perdeu no mato. Ele tinha ido, Nossa, é verdade. Ele tinha ido pro Amazonas e não conseguiu. Achou que a sucuri tinha engolido ele. Mas foi o Conexão Refresh, não foi? Que a gente foi? Vocês foram no primeiro Conexão Refresh. Que foi e muito lá que a gente foi teve muito o legal, papo do Design Tank. Foi, no sushi. Verdade, no sushi. Caraca, que sushi bom aquele. Me deu uma fome agora. Mas enfim. E aí o Jean entrou. O Jean entrou, depois a gente convidou também o Lori como um convidado, né, um participante, que ele é quase que um sócio ali, né? Mas ele é o mentor convidado, que a gente chama. Então somos em 4 mentores, né? 4 professores lá que passamos esses conteúdos 2 dias, um de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. E aí no terceiro dia a gente tem mão na massa, desenvolvimento de produto mesmo. O pessoal vai lá, vai para o computador, vai para a prancheta desenhar. De acordo, sempre com foco em mercado, não é só para fazer um design bonito. Sim. Claro que a estética está envolvida, né? Afinal, a gente está falando de um concurso de um evento de design de produto. Mas tem que ser voltado para o mercado. Isso aqui vende, isso aqui não vende. Então, observa. A ideia de vocês é fazer algo que tenha a possibilidade de ser fabricado e ser vendido de fato pela indústria. De fato. Inclusive, tem produtos. Isso que eu ia falar, inclusive, tem vários produtos do Design Tank. Já tem esse braço com a indústria lá, com marcas reais. A gente tem o hub com as indústrias, parceiros, indústrias. Cara, isso é sensacional. Que a gente conecta os alunos do Design Tank com as indústrias, né? E tem muito arquiteto, design de interiores que vai também. A maioria... Mais design de produtos. Não, a maioria é arquiteto. Olha que legal. Não sei É que arquiteto tem muito esse sonho, né? Eu lembro de na faculdade, assim, ficar... Porque você vai ver, Niemeyer tem lá poltronas assinadas por ele. Paulo Mendes da Rocha tem lá poltronas também. Então a gente é meio que doutrinado. Cadê a sua poltrona, Rafa? Pois nossa, minha mão coça quando eu penso nessa história, que eu acho muito massa, né? Eu tenho vários desenhos de época de faculdade. Cadê o sofá? Como aluna lá para participar disso. É isso aí. No Design Tank aí eu falo da parte mais de gestão. Sim. O André que tem a ver com Arquiteto Expert. Tem a ver com o Expert, tem a ver com a minha expertise, até porque eu não sou designer de produto, então eu não tenho, digamos assim, o know-how para ficar
né, dando lição Dando pitaco sobre design. Eu não sei nem os parafusos lá, os nomes direito. Agora eu aprendi por causa do Design Thinking. Né? Assistindo os vídeos lá. Tem várias questões mais técnicas de processo produtivo, Logística. de logística, de transporte, de montagem depois na entrega, a questão de entrega online. Isso é muito, inteligência inteligência embarcada muito grande. As pessoas veem uma cadeira aqui e não imaginam todo. É um processo industrial complexo. Não, eu fui fazer me aventurei, né, pra esse negócio, fiz uma mesa de centro, né, que entre nós, assim, isso eu nunca contei pra ninguém, mas fiz uma mesa de centro. Aí o Jean tava aqui, o Jean tava em Brasília, a gente conversando e tal, e ele falou assim, cara, qual o peso dessa mesa? Bizarro, assim, tinha feito uma mesa com um tampo de pedra, com uma estrutura metálica, e tipo, ele falou, velho... Isso aí tem que ser inviável. muito rico pra comprar. Inviável, tipo inviável. assim... E aí ele perguntou, indústrias... qual é o público-alvo? Aí eu, não, porque o público-alvo é classe média, não sei o que, ele falou... De onde é que você tirou essa Qual informação? o peso? Aí eu falei o peso, ele, não, então esquece o público-alvo, já é incoerente. O público é incoerente com o peso. O produto já nasceu morto na concepção. Não deu Nasceu certo. morto na concepção. Ou seja, projeto errado. Projeto errado. Designer de produto. Mas é um mercado... Miou na primeira tentativa, sim, é um sim. mercado... É o protótipo. o protótipo. Começamos. E é bem legal, assim, ó, é um mercado que eu acabei me apaixonando ali também, sabe? Tem indústrias que vão lá pra gente e falam assim, cara, tem que ser... Tem uns caras lá da BRV que eles vieram com um concurso com a gente. E eles disseram, tem que caber em uma caixa só, em um volume. Não pode ser mais de um volume, porque eles só fazem 98% das vendas deles, eles vendem para o mundo inteiro, né, para outros países e no Brasil. E apenas um volume tem que ser o móvel inteiro caber ali dentro. Então depende da empresa, depende do tipo de produto, o tipo de público, o material que vai ser usado. Então a gente faz assim, cara, tu vai desenvolver um produto aqui no evento, mas tem que ter um porquê, tem que ter um público-alvo, tem que ter uma possibilidade de venda, tendência de mercado. E Paulo, isso tem muito a ver com tudo na arquitetura e na construção, né? Porque a verdade é que tem muita gente fazendo coisas aleatórias, né? Cara, pra satisfazer o próprio ego. Uma casa, por exemplo, é um produto. É design de produto, só que em outra escala. A arquitetura é um produto em outra escala. A gente tem que pensar em logística, tem que pensar no público-alvo, tem que pensar no material, no mercado, no material, na venda, né? O Lelé falava muito isso, a limitação dos arquitetos está em não conhecer a fundo os materiais. Então, cara, que material é esse que eu estou utilizando? Qual que é o limite desse material? Como é que eu consigo explorar esse material para fazer um móvel bacana, um móvel que tenha leveza, que seja logisticamente viável, que tenha não sei o quê. Então, olha só, isso que o Paulo falou é fantástico, né? A gente pensa na arquitetura numa escala menor do móvel, da utilização para casa e depois para urbanismo. Né? Exato. Só muda a escala. Muda a escala. E pegando esse gancho de obra, de casas, a gente tem que sempre perguntar, né? Treta em obra. Vamos mudar o assunto já. Eu vou só finalizar o Design Thinking, porque eu deixo bem rapidinho só para a galera entender como é que acaba depois o Design Thinking. A gente tem o terceiro dia, que é a imersão de projeto lá, e a gente vai dando mentoria para a galera, vai olhando os projetos ali, mentorando. E no quarto dia, que é o último dia, a gente tem a visita à fábrica. Às vezes é no terceiro, às vezes é no quarto essa visita. A gente visita uma indústria, vê a linha produtiva, como é que funciona, para a galera ver por dentro ali o back office da indústria, né? O chão de fábrica. E depois tem o concurso, que o pessoal apresenta seus projetos para os executivos, donos de indústrias e tal. Geralmente são dois. A banca avaliadora. Geralmente são duas pessoas. É tipo um Shark Tank, né? É um Shark Tank do design. Legal. A gente se inspirou no nome dele. No final tem um churrascão, costelão de 12 horas. Tem um costelão de 12 horas. No próximo, o Alex vai estar lá fazendo. No próximo a gente tem que estar lá. Desculpa, aí voltando. Só que eu queria fechar o... Sim, pô. A gente abre loops aqui no final, mas eu queria saber. É muito papo, né? Conversa, né? Se deixar, a gente vai ficando vai ficar 4 horas aqui. Vai ser tipo os Flow, né? Os podcasts do Flow. Que são 4 horas. Não dá. Tem que trazer cerveja. Alguém tem que trabalhar, né? Cara, se trouxer cerveja, ó, fica a dica aí pro próximo, bota a cervejinha aqui. Ave Maria. Não, o cafezinho tá bom. E aí, Paulo, vamos falar de obra. Né? Você teve essa atuação na incorporadora, você fez obra própria, você teve escritório, continuou fazendo projetos. Você tem ouviu muita treta acontecendo? Ultimamente não, porque eu tô focado só em projeto, até pela essa diminuição de quantidade, né, que eu tô trabalhando. Mas já passei por muita coisa. Conta aí, qual foi a pior treta de obra que você já passou?
Cara, a pior eu sei bem porque foi feia, assim. Eu lembro, né? Eu não conseguia Essa eu não dormir. preciso nem pensar muito. Conta aí, como é que foi? A gente estava fazendo uma escavação, né? A gente tinha um responsável, não vou citar nomes, né? Por favor. Não quero ser processado. De nada. Podcast. Mas assim, a gente tinha um responsável que era um engenheiro pela parte de estrutura e escavação. Tá. E a gente era responsável pelo projeto e execução do arquitetônico e hidrossanitário. E aí estava rolando a escavação e tal, tudo ali teoricamente dentro dos conformes, só que realmente teve uma intempérie, começou a chover, e a gente tinha feito uma escavação já todo subsolo e tal, e ficou ali dias chovendo, foi um período de, sei lá, uns 4, 5 dias com chuva torrencial, assim. E aí começou a desmoronar o terreno da casa vizinha. O terreno do vizinho. E aí eles tinham uma casa na frente e um quiosque atrás. E a gente teve sorte, por um lado, que o terreno desbarrancou e tinha uma viga que ligava o quiosque com a casa. Que senão deu uma podia ter dado seguradinha. um problema ali. Caramba. Aí veio bombeiros. Nada caiu. Não, no fim das contas deu tudo certo. Nossa. Vieram os bombeiros para colocar uns pilares, né? Colocaram uma tubulação de concreto. Estancaram o sangramento ali. Cara, no fim deu tudo bombeiro certo. é mas- cada coisa, velho. os Nossa, caras resolvem, uma né? salva de palmas pra esses É isso caras. aí. Que a gente acha que o cara só fica tirando gato de árvore, né? Esse negócio de Tom e Jerry aí, porra nenhuma, né? Que foda. Os caras se metem em cada coisa que... E aí, Até mas obra. no final das contas deu tudo certo. Deu tudo certo, tudo Mas, certo. Cara, a obra é muito sério, né? Obra é um Não, a negócio obra assim tem que realmente tem que estar muito atento. Tem algumas coisas que a gente não espera, né? Tipo, essa questão das chuvas, às vezes até dá desmoronamento Sim. em locais naturais aí. Sim, é muito sério. Mas aí tem que é dar. um tipo de imprevisto mesmo. É. né? Não tem como... E nessa parte de gestão, você tem uma ampla experiência nisso e o que você acha que faz a diferença para uma empresa dar certo? Com tantas empresas assim, você sabe quantas empresas você já teve, já contou isso? Faz as Cara, contas aí. ó, de projeto, a incorporadora. Mas de projeto você teve mais de uma. É verdade. 2 de projeto, que é a que eu tenho até hoje, né? Aham. 2 de projeto, a incorporadora, o Arquiteto Expert, que hoje está no mesmo CNPJ que a de projeto. Então Tá. eu tenho um CNPJ, mas tem os 2 objetos sociais. Tá. Mas já são 4 aí, né? O Refresher 5 e o Design Tank 6. Legal. E nessa experiência, E o vou que fazer que mais- pega? Tipo isso, não é continuando, né? Contando. O que pega nessa experiência de gestão, assim? Cara, essa visão. Assim, ó. Hoje, se eu abrir uma outra empresa, cada uma o cara aprende algumas coisas, né? Sim. Mas já começar bem mais organizado desde o início. Em que Desde- sentido organizado? Na questão financeira, de planejamento estratégico, da parte de potencial de receita e de lucro também. Legal. Tem muita coisa que é mais difícil da gente calcular algumas vezes, né? Mas fazer o mais verossímil possível, Legal. assim. Seria um plano de negócios, assim, né? É, Você entender quem exato. são os clientes potenciais. Basicamente é ter um plano de negócio bem estruturado, não precisa ser aqueles planos Sim. de 40 páginas, assim, Aquelas né? coisas do Sebrae. Que né? daí acaba. Desculpa o Sebrae, adoro o Sebrae. Teve uma. Né, a Não, gente sim, fez Sebrae vários cursos tem no um Sebrae. papel- Mas sim, os papel planos- tem um papel importante. Mas aqueles planos de negócio aí. Cara. Não. Não dá, não. Cara, até hoje, não, né? Pode ser que eu tenha um QI, né? Sei lá, eu tenho algum tipo de dificuldade, né? Psicomotora. Eu sei o que você vai falar. Entendeu? Mas até hoje esse negócio de missão, visão, pra mim, eu confundo uma coisa com a outra, entendeu? Missão, visão, não, isso é visão, Visão, Alex. missão, eu faço aquilo, valores, isso é né? missão, Alex. Isso aqui é... Tá bom, me rendo, né? É Assim, verdade. Mas eu vejo que visão, missão e valores é um negócio mais interno, de dentro para fora, assim, Sim. da empresa. Falar para os funcionários. e Não, tal, você né? vai me explicar isso pela 1000ª vez e não vai. deixa eu falar. E aí, Quantas empresas nas costas, amor? 8 já? Rapaz, E ainda. você quer contar as que a gente abriu na última semana também? Não. Não, essas ainda não. Essas ainda não tem Não, CNPJ. eu bicho, não tô podendo dormir muito, porque se eu dormir, ela abre outra. Rafa abre outra, amor, abre outra. Cara, vocês não podem falar de mim. né? não posso. Não pode falar mal. Mas enfim, aí volta no Paulo. Eu quero ouvir o Paulo aqui. Me conta aí dessa parte de aí, organização, planejamento estratégico. Planejamento. desde o início. Que Aí, mais? Pra quem quer, vamos lá, entrar no negócio, cara, eu quero ter um escritório de arquitetura, quero ter uma construtora. Que habilidade que você acha que hoje é primordial
pra Na pessoa, gestão, na gestão, né, dessas... Na gestão, eu diria que mesmo que a pessoa não seja muito fã, a parte falando de gestão, é sempre o marketing, vendas, é o carro-chefe Tem lá, o que ter, motor né, que tem que ter. Se não tiver venda, você não tem nenhum negócio, né? Tipo Então assim, nem vou falar muito sobre isso, É. porque a Rafa e o Alex aqui já falam bastante pra vocês, vocês sabem. Né? sem isso, foda-se. Tem Você que não tá ter. nem... Não, mas o óbvio precisa ser dito. Pode Se não falar tiver também. gasolina ali no motor, não vai andar, né? Eu posso fazer o melhor carro do mundo ali e tal. Paulo, como aumentar a performance do carro? Tem Cara, gasolina? tem que estar com o tanque cheio, tá com o tanque cheio ali. Né? Não tem gasolina, então nem conversa comigo. É isso aí, é que nem um monte de vagão sem a locomotiva lá na frente, né? Exato. Um monte de Boa. metáforas hoje, né? Ó, essa foi boa, hein? Qual o vagão mais importante? Tem a locomotiva? Então, Exatamente. Tem um vagão de ouro lá atrás. E não. marketing e vendas, boa. Mas na parte de gestão mais burocrática é o jurídico e o financeiro. O financeiro, principalmente, assim, claro, o jurídico também, né? Não tem um menos ou mais. Mas eu vejo que eu fiz muita cagada na questão financeira por ir deixando e deixando. Quando tiver mais demanda, mais coisa, a gente organiza e aí acaba ficando muito difícil de organizar depois que a coisa já tá grande. Embolada, né? Embolada, é uma confusão para tu colocar tudo em dia, né? Antes tarde do que nunca, é claro, mas é bom já começar do início bem organizadinho. Então, Essa visão de separação. fluxo de caixa, DRE, a parte de lucratividade, realmente saber o quanto está lucrando. A gente vê muita gente, apesar de ser um negócio que a gente fala, parece tão básico, mas a galera às vezes não sabe quanto está lucrando. E se tá lucrando? E se está lucrando. Então isso é muito sério mesmo. é seríssimo. E às vezes as pessoas, sei lá, ficam, por exemplo, parcelando o projeto para cliente. Eu lembro uma vez a gente parcelou um projeto, era 10 mil a proposta que a gente tinha dado, o cliente negociou lá no iníciozinho da empresa. E ele negociou, fechamos por R$3.300, 3 cheques de 1.100. Cara, a gente tinha R$0 no nosso caixa. A gente não tinha a menor condição de financiar para o cliente. Mas a gente não tinha nenhuma noção de fluxo de caixa. Vocês estavam financiando para o cliente. A gente financiou para o cliente, é o dinheiro mais barato que existe, né? A gente se torna ali sem financiador juros, praticamente. sem né? juros nenhum. Sem Então, juros. além de dar o desconto, você ainda paga pelo sonho dos outros. O cliente te pede um desconto, você fala fácil ali, não, mas agora eu quero parcelado com valor de à vista. Não, e quando você não tem noção de finanças, você faz, porque você só quer fechar o cliente, né? E tem uma coisa que eu aprendi lá no MBA lá de gestão, que é a necessidade de capital de giro, que é realmente um termo contábil, que é NCG, né? Sim. Que é o quanto você precisa de capital de giro, né? Por mês para manter a coisa rodando. Então, isso que quebra as empresas, quando tu tem uma necessidade de capital de giro e tu tem menos capital do que a necessidade. Cara, isso é muito inteligente que o Paulo tá falando. Pela primeira vez, acho que você falou. Para uma coisa vai servir. Depois de uma hora depois. né? Muita empresa fecha, o cara tem muito dinheiro para receber, ele parcelou um monte de coisa, aquela coisa toda, né? Aí o cara tem uma necessidade ali mensal, igual, né? E não tem caixa. E não tem caixa imediato, isso aí aí. o cara fecha as portas. Muita gente fecha as portas por causa disso. de caixa. Cara, Paulo, A você gente- arrebentou agora. Agora valeu. Agora valeu o podcast. Mas assim, ó, aconteceu, a Rafa citou o exemplo de vocês aí, mas aconteceu comigo também, a gente pegou uma permuta de um apartamento por um projeto. Cara, apartamento legal. Parece ótimo, né? Um apartamento legal, assim, não lembro quantos metros tinha, mas era tipo 90 metros e tal, não era grande, mas era bom, assim. Né? Pelo prédio, era um edifício multifamiliar. A gente fez um negócio desse aí, até a gente não recebeu até hoje esse terreno, né, Rafa? Tem uns terrenos soltos por aí no meio do mundo aí. É isso que aconteceu comigo. Deu um problema lá com a gente que a empresa quebrou. Então a gente não recebeu por aquele apartamento. A gente acabou recebendo depois, porque a gente fez o trabalho e tal, a gente acabou recebendo pagamento com um carro velho lá, uma estrada. Olha aí. Mas tá, recebeu. Pô, dá pra Mas carregar os como não, materiais. Recebeu. Não vou falar mal da estrada, né? Até porque ela salvou a gente aquela vez, né? Mas era pra receber um apartamento, né? Sim. É verdade. Então era uma estrada usada, assim, Tá batidona doido, né? de obra. Nem compara. Mas vou te falar que hoje, se eu recebesse uma estrada, pelo menos. Não, Alex, espera, ele começa a falar de detalhes, de coisas desnecessárias, cara. Quer ter eu recebi deixar a estrada, né? Tá bom, O gente, estrangeiro corta o faz- podcast. É censura que chama, Faz né? tantos Vamos anos, cortar. faz tantos Como é que é, anos, Rafa? né? Corta o podcast. Pô, para. Tá bom. Tá bom. Parei. Vamos mudar de assunto. Paulo, dica pedrada. A gente precisa te liberar, né? Você tem compromisso.
Já correndo. Não, mas tudo bem, tudo bem. Com o Cláudio, né? O Cláudio eu falo com ele. Inclusive, tem um podcast com o Cláudio. Eu vou gravar outro podcast agora. Cláudio Magno. Cláudio Magno, Santiago. Tem podcast, tem BoraCast com ele aqui no nosso Mas canal. Mas ele espera, ele é gente boa. Então tá, então pra gente finalizar, dicas pedradas, assim, se você pudesse dar 3 conselhos pra galera que tá assistindo a gente, lembrando que esse é o maior podcast pra quem quer ter sucesso aí no mercado de projetos e obras do Brasil, e eu queria a sua contribuição aí de arquiteto expert. Cara, Agora coisa que eu o Paulo bato muito... arquiteto expert, tá? Tá. Agora a versão eu ia falar a versão Capitão América. Fundador do arquiteto expert. Vamos ver se sai mais alguma coisa aí. Vamos ver se é algo que dá pra aproveitar. Não, tem uma coisa que eu sempre falo porque não tem como fugir, que é o networking, né? Legal. A questão do networking eu acho que é o número 1. A parte da organização de gestão ali financeira, né? A parte de boas contratações também, era para dar só uma, né? Legal. Não, eram 3. Eram 3. Vai Então contando. Contratações. Já foram 3 boas. Contratações, a parte de gestão financeira e a parte do networking. Olha aí. Eu diria que isso já Excelente. está um bom caminho andado aí. Né? Maravilha. Obrigada, Paulo, pela Valeu, sua presença. Rafa. Maravilhoso ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Tenham mais, Espero assim. que dê pra tirar alguma coisinha. Vai, a gente. A equipe de vídeo vai dar trabalho pra edição aí, mas. O Rafa vai caprichar, né, Rafa? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente se encontra no próximo. Lembra de compartilhar com seus amigos e posta nas suas redes sociais se você assistiu esse episódio, gostou. Marca a gente aí. Marca o Paulo. Vou deixar aqui todas as redes sociais dele aqui na descrição do vídeo pra vocês. Até mais. Valeu. Valeu, gente.